Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho do Homem, a varão perfeitos, à medida e à estatura de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra que nós lemos e a reflexão que teremos nesse texto. Esse texto é o apóstolo Paulo lavrando ali a sua pena, escrevendo ali para a igreja dos Éfesos, procurando estimular nele uma unidade da fé e ao crescimento, e principalmente, que é o foco daquilo que nós vamos estar falando aqui hoje, a respeito da maturidade cristã. A maturidade cristã é algo que nós adquirimos através do conhecimento que nós temos da palavra de Deus e também das experiências que nós vamos vivendo com Deus através de oração, através de resposta de oração, através até de dor e de sofrimento, os quais passamos aqui nessa terra, de maneiras que nós conseguimos desenvolvermos maturidade cristã ao longo dos nossos dias. É claro que não existe uma regra definida dizendo que a partir de 20 anos de vida cristã você vai estar maduro, 30 anos. Não. Isso não depende do tempo. Alguém, de repentemente, pode agilizar esse processo, vivendo uma vida mais contundente, espiritualmente falando, de busca maiores, de desejos, de aspirações espirituais mais profundas, e ela acelera esse processo e ela adquire experiência e chega à maturidade. O apóstolo Paulo, ele advertia ali a igreja dos Éfesos porque existiam muitas atitudes pueris, atitudes de crianças, atitudes de comportamento não de pessoas que já tinham aceitado Jesus, que já estavam há muito tempo desenvolvendo algum tipo de conhecimento, mas as pessoas elas viviam a sua vida tomando as suas escolhas e as suas decisões não como pessoas maduras, mas como pessoas infantis. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele, escrevendo, ele fala com ela que nós precisamos chegarmos à unidade da fé, ou seja, todos precisam desenvolver a sua fé para que crie dentro do corpo da igreja uma unidade. Nós sabemos que as pessoas são diferentes e nem todo mundo vai pensar tudo igual, mas a unidade da fé não tem a ver com questões de opiniões diferentes que cada um tem acerca de determinada coisa. Tem a ver, sim, com aquilo que é a coisa única, aquilo que é o foco para onde todos estão olhando, que é Cristo. Nós vamos concordar em tudo e nós vamos amar, vamos respeitar, e com isso o que determina esse tipo de condição, de pensamento, dessa unidade, é exatamente o grau de maturidade que alguém tem ou que alguma igreja tem. E a gente sabe que é visível quando você percebe em alguém a maturidade. A pessoa madura, ela desenvolve algumas características. Eu queria aqui citar 3 características importantes. A primeira dela é que a pessoa madura, ela aprende com as adversidades a criar nelas resistências para novos enfrentamentos. Então, alguém que passa pela dificuldade, ele acaba aprendendo com aquilo ali e cria resistência. Em segundo lugar, aquele que está maduro, ele aprende a conviver com as coisas que ele não pode mudar. Tem coisas que fogem do nosso controle, não temos como fazer nada para mudar, então resta-nos descansar em Deus, colocar nas mãos de Deus e esperar. A pessoa madura, ela sabe perfeitamente o que tem que fazer e como tem que fazer e faz o que tem que fazer. Isso é muito importante. A terceira e última coisa é compreender que tudo que acontece tem o seu lado bom. É conforme a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela diz para nós, né? Que tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, queridos, eu queria encerrar aqui essa nossa palavra dessa manhã,
dizendo para você que é bom que você procure um crescimento espiritual, procure amadurecer, e você vai perceber que os seus relacionamentos, quer em casa, no seu casamento, no seu convívio familiar, quer no seu trabalho, quer na rua, aonde quer que você vá, você vai ter tranquilidade para desenvolver os seus relacionamentos, você vai ter facilidade para poder desenvolver o seu relacionamento com Deus, e você vai ver que a sua vida é abundante. E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que quando a gente desenvolve isso, a gente se aproxima, né, da medida de varão perfeito, ou seja, pessoas maduras, a proximidade daquilo que foi Cristo. Então é muito bom que a gente caminhe nessa direção, ainda que haja muitas dificuldades, ainda que tenhamos que empregar muitos esforços e concentração, mas vale a pena você crescer na graça e chegar a uma estatura de alguém maduro espiritualmente. Que Deus te abençoe em nome